sorte nasce cada manhã e já está velho ao meio-dia. Quem diz essa frase é Augusto Matraga, personagem de Guimarães Rosa, que se lançou ao mundo em busca da sua hora e vez. Apenas o tempo desvendou qual foi a hora de Augusto, hora que precisou contar com a sorte para chegar. Essa mesma sorte que nasce a cada manhã e morre já velho ao meio-dia. Assim como na nossa vida, a metáfora da sorte, que tem horas contadas, joga com a nossa realidade, nossa trajetória pela juventude, efêmera e fugaz. A juventude, assim como a sorte, tem hora marcada para acabar. Não falemos aqui do espírito jovem, esse que prega um tanto que é preciso preservar e que por medo da velhice nos apegamos com unhas e dentes. Falemos da juventude que tem hora marcada, idade definida, decretada por lei. Essa juventude que vai se perdendo aos poucos e que deixa marcas no corpo, no cabelo, nas mãos, no caminhar, na saúde, nas atitudes. E agora chegava um jovem para ficar, para lembrar e com que veemência o que todos já tinham perdido: beleza, amor. Um jovem com dentes, músculos e sexo, perfeito como um deus. Não precisa rir. A antiga medida de todas as coisas. Essa medida ele já tinha esquecido. Com sua simples presença iria resolver tudo. A revolução da memória. Descalça, seminua e radiosa, como se estivesse debaixo do sol. Tanta energia, meu Deus! Havia nela energia em excesso. Ai, a exuberância dos animais jovens. Cabelos demais, dentes demais, gestos demais, tudo em excesso. Eram agressivos até quando respiravam. Podiam quebrar uma perna, mas não quebravam. Naquela idade, os ossos deviam ser de aço. Os contos focam na figura dos velhos. São eles que têm a perspectiva privilegiada, que constroem a imagem da juventude. Em ambos os contos, os jovens são retratados como inimigos, que incomodam os velhos. Por exemplo, no conto A Chegada, a possibilidade de um jovem morar em um prédio dominado por idosos era inadmissível, pois sua rotina atrapalharia dos antigos moradores. O mesmo acontece em A Chave, quando a jovem esposa quer sair todos os dias e seu marido deseja descansar e não entende o porquê de tanta agitação. Outro aspecto presente nos contos é a comparação entre o corpo velho e o corpo jovem. Os narradores descrevem o corpo jovem como atraente, digno de atenção, corpos sexuais, dando a entender que a presença desse corpo menospreza corpos velhos que perdem sua atração e libido. E um jovem tomando sol, por exemplo, poderia causar frustrações aos senhores e senhoras ao redor, como no conto A Chegada. O corpo, nos contos, é supervalorizado, fazendo com que o narrador de A Chave insinue que trocou a sua esposa por uma mais nova e alerta a mais jovem sobre o perigo de ter celulite antes dos 30 anos. Mas o jovem queria um apartamento ali, naquele hotel. Mas era um hotel só de velhos, quase todos moradores fixos antiguíssimos. Que graça um hotel desses poderia ter para um jovem? Depois das 9 da noite, silêncio absoluto, porque todos dormiam cedíssimo. E a comida tão insípida, sem gordura, sem sal, com pratos sem nenhuma imaginação, dentro de dietas rigorosas. Pois não eram todos velhos? E os velhos têm problemas de saúde, tantas doenças, reais e imaginárias. Artritismo, bronquite crônica, asma, pressão alta, flebite, enfisema pulmonar. Sem falar nas doenças mais dramáticas. Ocioso enumerar tudo. A própria velhice já era uma doença. Um jovem assim, saudável,
passar suas férias num hotel tão frio quanto um hospital? Nos hospitais, ao menos havia uma esperança: a dos pacientes saírem curados. Mas a doença da velhice era sem cura e com a agravante de piorar com o tempo. Injusto oferecer-lhe esse quadro de decadência que, apesar de mascarada, era por demais deprimente. O prazer com que a juventude se vê refletida no espelho. Mas a velhice ali concentrada chegava a ser tão cruel que os espelhos acabaram por ser afastados. Tão fácil de entender como um jovem assim sagaz não entendia. Os velhos formavam uma comunidade com seus usos e costumes. Uniram-se à antiga fragilidade, tão agredida além daqueles portões. Foi se transformando numa força, num sistema. Eram seres obstinados. Na secreta luta para garantir a sobrevivência, perderam a memória do mundo que os rejeitara. E se não eram felizes, pelo menos conseguiram isso: a segurança, o direito de morrer em paz. As unhas de Francisca eram curtas, unhas de mãos eficientes, com uma discreta camada de esmalte incolor, unhas e mãos de velha. Incrível como as mãos envelhecem antes. Depois foram os cabelos. Podia ter reagido. Não reagiu. Parecia mesmo satisfeita em se entregar. Pronto. Agora vou ficar velha. E ficou. Gostava de jogar paciência, as mãos muito brancas deslizando pelo baralho. A vitrola ligada, discos próprios dos programas da saudade. Mas Francisca, que horror! Esse samba é antiguíssimo. Você tem que ouvir coisas novas. Ela sacudia a cabeça. Não quero. Deixa eu com as minhas músicas. Essas outras me atordoam demais. Tardes de Lindóia, os jardins, os copinhos. Esta fonte é excelente para reumatismo. Tinha juventude. Mais nada. Crispou os lábios. Tinha juventude. Juventude. Murmurou, voltando o olhar mortiço em direção ao espelho. Ela adorava espelhos. Dezenas de espelhos por toda a casa. Aquele ali então era o pior. Aquele que apanhava o corpo inteiro, sem deixar escapar nada. Com ele, aprendera que envelhecer é ficar fora de foco. Os traços vão ficando imprecisos e o contorno do rosto acaba por se decompor, como um pedaço de pão a se dissolver na água. A própria velhice já era uma doença. É essa a conclusão que os trechos nos mostram. Para os moradores do Hotel do Conto à Chegada, o hotel era uma espécie de refúgio do mundo. Ali, com a rotina pacata e segura que a velhice pede, os idosos fundaram uma comunidade que repelia a juventude. A audácia do jovem em querer se hospedar no hotel despertou a ira dos idosos. É a partir desse embate que eles, ao enumerarem as dificuldades da velhice, tentam afastar aquele jovem que os lembram de tudo que eles já foram e que perderam. Enquanto isso, no conta-chave, temos a descrição de Francisca, que sem esforço algum aceita a passagem do tempo, passagem que fica marcada no cabelo, nas mãos muito brancas deslizando pelo baralho. Essa é uma das imagens construídas para a velhice no conto. Imagens que se materializam na presença do espelho, objeto que se faz presente em ambas histórias. No hotel, os espelhos foram retirados, afinal, ninguém ali quer ver refletida sobre a superfície gelada do espelho a passagem do tempo. Já no segundo conto, a presença do espelho mostra o corpo inteiro. Como num desafio, mostra o corpo que vai perdendo seu foco. Afinal, envelhecer é ficar fora de foco. Simone de Beauvoir, em sua obra A Velhice, Realidade Incômoda, de 1970, diz que o problema da velhice é justamente o que acontece no conto A Chave: não enxergar que o futuro nos oferecerá essa condição. O caso é que a minha filha só tem 18 anos e o senhor tem 49. A diferença é muito grande. Ponderara, coçando a cabeça com os dedos em garra, exatamente como um macaco se coçaria. Hoje não soma tanto, mas daqui a 10 anos, como vai ser?
Para o protagonista, o problema não seria algo que ultrapassasse a traição, mas durante o diálogo com a sua jovem companheira, Lígia permite que o inconsciente dele nos diga sobre os incômodos dos anos a mais. A busca pelo conforto e a diferença nos trajes, as opiniões, os desejos divergentes, tudo colabora para que ele deseje a volta para o antigo lar, onde encontraria o sossego em comum. Na vitrola, a musiquinha Cine Rose e Francisca ao lado, entretida na sua paciência. Ah, como amava aquele doce som das cartas que murmurejavam sobre a mesa, enquanto também ela murmurava coisas que não exigiam respostas. Queria um valete e uma dama. Não era de você que eu estava precisando. Ralhava. Os móveis antiquados, os vestidos antiquados, a beleza antiquada. Talvez, devido à perda do vigor, unida ao receio do esquecimento social e também à ilusão da beleza que ele já não encontrava na esposa, ele tenha buscado a juventude em outro relacionamento. Porém, a experiência referencia o contraste entre dois momentos da vida que não mais convergem, pelo menos em alguns momentos, devido aos fatores naturais que nos acompanham com o passar dos anos. Embora apresentem enredos e mensagens diferentes, os contos conseguem demonstrar como o indivíduo compreende a velhice, seja por imposição, como em A Presença, ou por reconhecimento, como em A Chave. O contraste entre os corpos, as atividades e os atributos nos mostram que a passagem do tempo descriminaliza, abate o valor da personalidade, cria a necessidade de estar junto aos que estejam vivenciando a mesma situação, para que seja menos dolorido e mais lógico. O prestígio não está presente e a maneira de se sentir menos descartado frente à vitalidade é se aproximar daquilo que a introversão que as últimas décadas nos oferecem.